Festa das Fogaceiras, celebrada anualmente 20 de janeiro em Santa Maria da Feira, transcende-se a categorização simplista de festividade religiosa ou de atividade de folclore local. Ela constitui, na sua essência mais profunda, um complexo fenómeno sociológico e teológico que opera como um mecanismo de sobrevivência comunitária. Esta breve introdução propõe-se a dissecar a festa não apenas como um evento de calendário, mas como a perpétua reencenação de um contrato, um voto, uma promessa, estabelecido entre uma comunidade sitiada pela catástrofe biológica e o divino, mediado pela figura taumatúrgica de São Sebastião e materializado na oferenda votiva da fogaça. A análise deste tipo de fenómeno deve partir da premissa de que, se elucidando ou elucidada por historiadores como Jacques Le Goff e, no contexto feirense, pelo saudoso Antero Monteiro, de que a história das fogaceiras se desenvolve num jogo dialético tenso entre a memória e o ouvido. A festa não nasceu da abundância ou da celebração da colheita, mas sim da ausência de pão e também de terror e da peste. Nasceu como uma promessa, um pedido angustiado à divindade para que não esquecesse os crentes nas agruras da peste, e persiste como reconhecimento ou lembrança perdurável da graça concedida. A tradição oral e documental sugere que a própria continuidade da comunidade depende da sua recusa em esquecer. Reza a lenda que, quando a memória do voto foi traída por alguns anos de negligência, a peste regressou como punição divina, cimentando na psique coletiva a ideia de que a inércia natural do esquecimento é uma ameaça existente tão perigosa quanto o bacilo. Neste sentido, o dia 20 de janeiro, não apenas uma data no calendário litúrgico, é um lugar de memória simbólico, onde o tempo cíclico do ritual se sobrepõe ao tempo linear da história. E a escolha de São Sebastião como intercessor em detrimento da Virgem Maria, apesar da designação Quibitas Sancta Mariae, revela uma sofisticação teológica popular. A comunidade necessitava de um protetor que conhecesse a carne, o sangue e a morte, alguém cujas setas do martírio servisse de escudo empático contra as setas pestíferas da epidemia. E dentro de momentos vamos dar início à missa solene da Festa das Fogaceiras de 2026. Não vai há muitos anos, tivemos o retorno de uma outra peste, em que a celebração da Festa das Fogaceiras teve que se adaptar à realidade do tempo em que vivíamos, mas não deixou de se cumprir. Quem vai presidir esta celebração é Dom Roberto Rusmaninho, que nasceu em 13 de janeiro de 1974 na paróquia de São Pedro de Rates, arciprestado de Vila de Conde de Póvoa do Varzim. Completada a educação primária na escola da sua paróquia natal, ingressou no Seminário Menor de Nossa Senhora da Conceição, em Braga, seguiu o curso de Teologia na Universidade Católica Portuguesa, portanto em Braga, foi ordenado sacerdote em 19 de julho de 1998, sendo encardinado na Arquidiocese de Braga. Após a ordenação presbiteral, estudou Sociologia na Universidade do Minho, onde obteve a licenciatura, continuando a estudar na Universidade Católica Portuguesa, também em Braga, obtendo o doutoramento em Estudos da Religião com a tese O Rosto Social da Religião. Foi nomeado bispo em 26 de maio de 2023, a nomeação episcopal, e a ordenação decorreu a 23 de julho de 2023 na Sé Catedral de Braga. É esta breve apresentação de Dom Roberto Rusmaninho, que vai então efetuar a presidência da celebração da Missa das Fogaceiras de 2026. Já decorreu o cortejo cívico que foi implantado após a Primeira República, portanto que até então não havia esse cortejo cívico onde se integram as autoridades, portanto, de Santa Maria
Maria da Feira, da variação da Câmara Municipal, presidentes de junta e outras entidades e, naturalmente, as fogaceiras que transportam até ao altar-mor, este magnífico altar que temos aqui na Igreja Matriz de Santa Maria da Feira, em talha dourada, um dos mais belos altares que vale a pena ser conhecido e ser visto, que temos no nosso país, reconhecido pelos historiadores da arte. Estão então a ser, portanto, entregues as fogaças, a ser colocadas as fogaças no altar-mor, onde também se juntam, naturalmente, para o cumprimento do voto, a miniatura do Castelo da Feira, as 3 fogaças grandes e o tabuleiro das 11 velas. As 11 velas representam, portanto, todos os membros da Câmara Municipal. Obviamente, figura de destaque é o mártir São Sebastião, a imagem fantástica e bela que temos aqui portanto, na Igreja Matriz de Santa Maria da Feira, ao lado direito, portanto, da estrutura da nave central desta Igreja Matriz. Também de ressalvar que daqui a pouco o pároco da paróquia de São Nicolau da Feira, que simultaneamente também reúne a titularidade da paróquia de Escapães e de Sanfins, vai dar o acolhimento e a boas-vindas, obviamente, a todos quantos vão integrar esta celebração, que está a ser abrilhantada pelo conjunto de grupos corais das paróquias de São Nicolau da Feira, de Escapães e de Sanfins. Daqui a pouco teremos então este acolhimento e depois, obviamente, toda a estrutura da Eucaristia, que começará pela antífona, pelo salmo, etc, etc. Para compreender a gênese do voto das fogaceiras, é imperativo mergulhar no contexto de terror escatológico que definia a vida medieval e renascentista. A ladainha "A fame, peste et bello, libera-nos Domine", da fome, da peste e da guerra, livrai-nos, não era uma mera fórmula litúrgica, mas um grito de sobrevivência numa era onde estes 3 cavaleiros do Apocalipse cavalgaram frequentemente juntos. A história demográfica de Portugal, e especificamente da região do Entre o Douro e o Volga, é pontuada por cataclismos biológicos. O território foi marcado por surtos epidémicos devastadores em 1188, em 1202, em 1348, com a peste negra e recorrentemente ao longo dos séculos XV e XVI. A peste negra de 1348, em particular, deixou marcas indeléveis na geografia administrativa da região. Documentos do Mosteiro de Grijó, de 1355, referem-se explicitamente à pestilência e os registros eclesiásticos revelam que freguesias inteiras foram extintas ou anexadas devido ao seu despovoamento. O impacto foi de tal ordem que em 1435 igrejas como a de Santa Maria de Lamas e de Oleiros foram anexadas à igreja de São Miguel de Arcozelo
porque, segundo as memórias paroquiais, restavam apenas 5 pessoas vivas na abadia de Oleiros e 3 na reitoria de Lamas. Este cenário de desolação, onde os vivos mal chegavam para enterrar os mortos, criou o substrato psicológico necessário para o surgimento de votos coletivos. A peste não era vista como um fenómeno biológico, mas como um castigo divino, um açoite que exigia uma reparação espiritual através de procissões, de penitências e de promessas, um pouco como revivemos em 2021, mais recente, com a peste moderna da Covid. Estamos em direto em 104.7 do Éter, Rádio Clube da Feira, e também através da página do Facebook para todo o mundo e em www.rcf.pt. Portanto, podem acompanhar esta celebração em que assinalamos a festa das fogaceiras, que teve várias morfologias ao longo dos tempos. A primeira, como eu já referi há bocadinho, foi a integração a partir de 1910 do cortejo cívico, que foi instituído após a implantação da República, um pouco para marcar o que era o Estado laico republicano e também o que era, portanto, as coisas relacionadas com a religião. Este cortejo sai do espaço do Conselho em direção aqui à Igreja Matriz, e neles se incorporam as fogaceiras, as autoridades políticas, judiciais e militares. Este momento simboliza o cumprimento da obrigação municipal herdada do Alvará de 1753, mas despida na sua origem de cariz litúrgico direto. Eu recordo que até 1939 a festa das fogaceiras, após a implantação da República, foi organizada por várias forças vivas da cidade, desde a Misericórdia, desde as confrarias, desde o próprio Orfeão da Feira, portanto, que levaram a bom porto a celebração da festa. Em 1939, a Câmara Municipal deliberou e chamou a si de novo a realização da festa das fogaceiras, situação que se mantém até hoje, ao dia, até 2026, naturalmente com o apoio, e hoje a festa das fogaceiras, portanto, tem uma programação própria que decorre ao longo de vários dias, de várias semanas, com diversas atividades que vale a pena acompanhar. Falando agora um bocadinho das meninas, que são de facto as estrelas desta festa, para além do mártir de São Sebastião, são as protagonistas visuais, meninas e jovens, historicamente donzelas de boa reputação e oriundas de todas as famílias do Conselho da Feira, que carregam as fogaças à cabeça. O traje vestem-se integralmente de branco, vestido, sapatos e meias brancas, e que também que simbolizam a pureza necessária para transportar a oferta sagrada. À cintura usam uma faixa colorida de cetim que identifica, portanto, a freguesia, as freguesias ou o município. Recordo que também se junta a este, portanto, no fundo, a este traje, depois as malhas tricotadas por muitos voluntários do município, que impedem que as crianças apanhem este frio tão característico de janeiro. O transporte é feito num tabuleiro de madeira redonda. A postura das meninas, que devem equilibrar o peso, nem sempre é fácil, e manter a dignidade é uma performance somática do voto. O corpo da cidadã pura suporta o
peso da gratidão coletiva. Recentemente, a Câmara padronizou o traje, fornecendo, como eu já disse, casacos de lã branca tricotados pela comunidade para proteger as crianças do frio de janeiro, reforçando o caráter comunitário da festa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, reunimos-nos mais uma vez para cumprir a tradição e renovar o voto feito pelos nossos antepassados, que pediram a intercessão de São Sebastião junto de Deus
para que as terras da feira fossem libertadas do flagelo da peste. Esta Assembleia quer hoje, com o coração cheio de piedade, de fé e de esperança, pedir que São Sebastião interceda em favor da humanidade vergada ao peso da fome, da peste e da guerra. O Santo Mártir continua a segredar no íntimo do nosso coração que o amor de Deus a quem nos confiamos é mais forte do que toda a escuridão que parece querer envolver a terra. Como ele se confiou ao cuidado do Salvador Jesus, confiemos-lhe nós também a nossa vida. Em nome de todos, saúdo o Sr. Dom Roberto, manifestando a alegria de o ter entre nós. Desta Igreja Matriz de Santa Maria da Feira, enviamos uma saudação e um abraço àqueles que por esse mundo fora nos acompanham através da rádio e das possibilidades das novas tecnologias. Na nossa oração, pedimos a São Sebastião que a todos auxilie, guarde e proteja. Aqui nos encontramos neste dia de festa e de alegria em Santa Maria da Feira, saudando a todas e a todos aqui nesta igreja, ao Parque, São Padre Eleutério, no Vigário da Vara, a todos os sacerdotes e diáconos de Santa Maria da Feira, com o seu Vigário-Geral, sacerdotes naturais também daqui, a todos quantos aqui se encontram com as fogaceiras e às entidades civis, no seu Presidente da Câmara, Presidente da Assembleia, todo o Executivo e autárquicas, autoridades militares, civis, culturais e académicas, sociais que aqui se encontram. Um abraço amigo a todos, nesta tradição tão enraizada em Santa Maria da Feira, na dimensão da fé e na dimensão cultural e cívica, em torno do mártir São Sebastião. É bom, é belo, é alegre sentirmos aqui este mosteiro, esta igreja preenchida e cheia, neste colorido e neste sorriso alegre desta manhã que aqui nos faz congregar. Coloquemos Santa Maria da Feira, coloquemos a nossa vida no altar do Senhor e por intermédio de São Sebastião, pedindo sempre que nos liberte da fome, da peste e da guerra, pedindo a sua graça para o caminhar de todos nós, conscientes diante do modelo de santidade São Sebastião, que nem tudo é santo e bom no caminhar do nosso viver. Olhemos para as nossas fragilidades, vejamos quais são os nossos pecados, para pedirmos o perdão do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei por muitas vezes, pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa e minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Concedei-nos, Senhor, o espírito de fortaleza, para que, exemplo do vosso mártir São Sebastião, aprendamos a obedecer antes a vós que aos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos agora ter a leitura do livro da Sabedoria, a primeira leitura desta missa solene pelo Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Dr. Amadeu Albergaria. Leitura do livro da Sabedoria. As almas dos justos estão na mão de Deus e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. A sua saída deste mundo foi considerada uma desgraça e a sua partida do meio de nós um aniquilamento. Mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens eles sofreram um castigo, mas a sua esperança estava cheia de imortalidade. Depois de leve pena terão grandes benefícios, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Experimentou-os como ouro no crisol e aceitou-os como sacrifício de holocausto. No tempo da recompensa, hão de resplandecer, correndo como centelhas através da palha. Hão de governar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles eternamente. Os que nele confiam compreenderão a verdade e os que lhe são fiéis permanecerão com ele no amor, pois a graça e a misericórdia são para os seus santos e a sua vinda será benéfica para os seus eleitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta passagem do livro da Sabedoria é o hino à justiça divina e à vida eterna, contrastando a visão limitada dos insensatos que veem a morte como fim com a verdade da fé, onde os justos, mesmo sofrendo, estão seguros nas mãos de Deus, sendo provados como ouro, recompensados com imortalidade, paz e glória e destinados a reinar com Ele para sempre, pois a graça é para os seus. Desça sobre nós, Senhor, a vossa misericórdia. Desça sobre nós, Senhor, porque esperamos em vós. A palavra do Senhor é reta, da fidelidade nascem as suas obras. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Desça sobre nós, Senhor, a vossa misericórdia. Desça sobre nós, Senhor, que Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem, para os que esperam na sua bondade.
nos alimentar no tempo da fome. A nossa alma espera o Senhor. Ele é o nosso amparo e protetor. Venha sobre nós a vossa bondade, porque em vos esperamos, Senhor. Desça sobre nós, Senhor, a vossa Desça sobre nós, Senhor, a vossa misericórdia. É o salmo responsorial que pede a bondade divina e reafirma a confiança em Deus, que ama a justiça e protege quem o teme. Um cântico que celebra a retidão da sua palavra e a sua bondade que preenche a terra. Vamos então escutar a segunda leitura prevista para esta celebração da primeira epístola de São Pedro. Leitura pela Presidente da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira, doutora Helena Portela. Epístola de São Pedro. Caríssimos, se tiverdes de sofrer pela justiça, sereis felizes. Não tenhais receio dos perseguidores, nem vos perturbeis. Venerai Cristo Senhor em vossos corações, prontos sempre a responder a quem quer que seja sobre a razão da vossa esperança. Mas seja com brandura e respeito, conservando uma boa consciência, para que, naquilo mesmo em que fordes caluniados, sejam confundidos os que dizem mal do vosso bom procedimento em Cristo. Mais vale padecer por fazer o bem, se for essa a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta passagem da primeira leitura de São Pedro é um dos textos fundamentais da apologética cristã e do encorajamento face à adversidade. Apresenta-nos a felicidade no sofrimento do justo, a mansidão contra o medo, a razão da esperança, o testemunho da coerência e, por último, o sofrimento redentor. Escutemos o Aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Daqui a pouco vai ser proclamado o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, uma passagem que é um convite à confiança absoluta em Deus e à coragem no testemunho da fé. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar na hiena a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por 1 moeda? E nenhum deles cairá por terra sem o consentimento do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, valeis muito mais do que todos os passarinhos. A todo aquele que estiver declarado por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Mas àquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tivemos a proclamação do Evangelho, vai seguir a homilia pelo Bispo Dom Roberto Rosmaninho. Irmãos e irmãs, caros amigos e caras amigas, 20 de janeiro, Santa Maria da Feira para não para ficar parado, mas avivar esta tradição em torno do mártir São Sebastião, com estas meninas, com a fogaça na cabeça, Santa Maria da Feira, uma tradição que não é passado, mas é presente, com a fogaça na cabeça, o coração que se eleva para Deus, grato, agradecido, e onde fazemos festa, crescendo na amizade e fraternidade entre todos nós. Seja este dia, 20 de janeiro, e este avivar deste impulso de um coração na espiritualidade caminhando, e de um coração fraterno que se constrói todos os dias no caminhar da nossa vida. Este ano convido com São Sebastião a situarmos uma alegria que vai para além das lágrimas. O ser humano, cada um de nós, é habitado por um desejo profundo de alegria. Não de uma alegria passageira, transitória, temporária, mas de uma alegria que o preencha por dentro e nos faça sentir realizados. Que aqui presencialmente assim o situaremos, e quem nos acompanha à distância, saudando também a comunicação social, que assim o permite. A experiência humana nos ensina, por vezes de forma dolorosa, que muitas das situações da nossa vida são preenchidas por alegrias passageiras, temporárias, alegrias pequenas e transitórias. Percebemos e sabemos que as dificuldades, as contrariedades, as dores e os sofrimentos incorporam a melodia da nossa existência. Perguntamos:
Será possível uma alegria sem lágrimas? Considero que só numa fábula isso é possível. Uma alegria atravessada pelas lágrimas será uma alegria mais real, mais autêntica e mais verdadeira. Direi, precisamos de uma alegria que vai para além das lágrimas e das dores, mas não sem elas. As lágrimas lavam as almas, lavam a alma, diz o nosso povo. Há muito tipo de lágrima: as lágrimas da paixão, as lágrimas de uma vitória alcançada, as lágrimas das dores vividas, as lágrimas de uma injustiça, as lágrimas de uma derrota, as lágrimas também de uma reconciliação. Conscientes de toda esta realidade, somos um povo peregrino que deseja percorrer caminhos de esperança e busca um porto seguro. O exemplo de São Sebastião apresenta-se como exemplo de um homem que encontrou a raiz de uma alegria que ultrapassa o transitório da vida, das dificuldades, das dores e da própria morte. Vivendo na segunda parte do século III, em Itália, entre Milão e Roma, abraçou a fé em Jesus Cristo, por ele se deixou transformar e moldar. Proclama a fé do Evangelho sem medo, sem vergonha, utilizando a função relevante na guarda pretoriana, defende os cristãos perseguidos. Por fim, enfrenta o martírio, certo que a vida feliz encontra-se no amor incondicional de Deus. As palavras da Palavra de Deus que acabamos de escutar inspiram-nos a situar esta raiz e este porto seguro para uma alegria que cruza as dores, mas uma alegria que perdura para a eternidade. Primeiro, não temais, valeis muito mais. Palavras de Jesus ditas aos seus amigos no Evangelho são ditas hoje, aqui e agora, a ti, a mim, a todos nós, a todo o ser humano. O convite para não temermos, mas confiarmos. Não se apoia nas nossas forças, no comodismo da vida, na vida fácil ou no mero prazer. Alicerça-se naquilo que somos, para quem nos faz tal afirmação: o amor incondicional de Deus. Valemos muito mais que o ouro, a prata, o comodismo, a tranquilidade, muito mais que as ingratidões ou as nossas infidelidades. Valemos muito mais para Deus do que tudo que possamos imaginar. Valemos a própria vida que Ele entregou por nós. Desta certeza nasce em cada um de nós a raiz de uma alegria e confiança que nos transforma existencialmente. Aqui encontramos uma paz, uma serenidade que vai para além das contrariedades. Simultaneamente, esta certeza encarnada dentro de nós, no pensamento que transporta a fugaça e no coração de todos, torna-se semente de um novo modo de ser entre nós. Temos de ter este valor entre nós, valermos muito uns para os outros. O ser humano tem de valer mais do que qualquer bem material, que qualquer comodismo ou egoísmo, que qualquer irritação ou conflito. Tem de impedir a instrumentalização do outro e o olhar descartável sobre o outro. Temos de ser um tesouro uns para os outros. Valemos muito para Deus, valemos muito uns para os outros, no amor a termos uns pelos outros. Segundo, estão na mão de Deus. Ouvíamos na primeira leitura. Na Sagrada Escritura se afirma a proximidade amorosa de Deus pela mão estendida, que nos molda, acaricia, levanta e salva. A mão de Deus que nunca nos abandona, nunca é distante nem curta para nos alcançar.
todos reconhecemos o que é uma mão bondosa, atenciosa e carinhosa, diferente certamente de uma mão em riste, de punho fechado, ou de uma mão distante e indiferente. São Sebastião apresentou-se como uma mão que protegia e ajudava os cristãos perseguidos, correndo o risco da própria vida. Era a mão próxima dos outros, dos seus irmãos. Devemos ser esta mão que não abandona ninguém, que não deixa ninguém para trás. Pelas tradições destas festas em Santa Maria da Feira, a mão que leva a fogaça aos amigos ou ao necessitado será um gesto simbólico de um mundo mais humano e fraterno. Como pessoas, como igreja, como sociedade, temos constantemente de nos empenharmos para que isto seja uma realidade. Nos doentes, lembremos a súplica feita a Deus por intermédio de São Sebastião nas pandemias. Nos idosos, nas crianças, nos migrantes, nos pobres, nos cristãos perseguidos, nas vítimas de violência doméstica e violência sexual, nos desempregados, em tantas e tantas situações. Uma mão próxima que ajude e ampara. Terceiro, estão em paz. Da mesma primeira leitura. Com este amor e este cuidado, a paz é uma realidade em todos e entre todos. E aqui com os soldados da paz, sermos todos construtores da paz. Poderão existir muitas razões para a rivalidade, os atritos, os desejos de vingança, os conflitos e as guerras. Mas há uma razão para vencer todas essas razões: amar-nos, sermos irmãos. Certamente irmãos frágeis e feridos, magoados, endurecidos pela vida, mas irmãos que se amam, que se perdoam, que se apoiam. Vivemos num mundo dilacerado pela guerra. Podia falar aqui de tantos conflitos atuais. Não é o sonho de Deus para a humanidade. Sonhemos os sonhos de Deus para uma humanidade de paz, pacífica e fraterna. Como diz o nosso Papa Leão XIV, um mundo com uma paz desarmada e desarmante. Uma paz desarmada e desarmante. Palavra de Deus. Estão na mão de Deus. Estão em paz. Não temais, tendo confiança. Valeis muito. Valeis o coração de Deus, a vida de Deus, no amor que nos tem. Por isso também o Papa referia e cruza esta alegria no cruzado das contingências da vida, uma alegria que não morre, apoiada no amor de Deus. A nossa alegria e grandeza não se baseiam em ilusões passageiras de sucesso e fama, mas em saber-nos amados e queridos por Deus nosso Pai, que está nos céus, que está aqui, que está conosco e caminha conosco. Termino. São Sebastião intercede por todos nós, pela boa gente, Santa Maria da Feira, por todos. Concede-nos um coração apaixonado e comprometido com Cristo. Concede-nos uma alegria sincera, profunda e autêntica a todos. Limpa as lágrimas dos sofredores e tristes. São Sebastião, dá-nos o sabor de sermos amigos, solidários e fraternos no caminhar das nossas vidas. Foi a homilia proferida por Dom Roberto Rosmaninho, segue-se a profissão de fé e depois a bênção das fogaças. Na alegria da nossa fé, professemos a nossa fé do nosso batismo. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está assentado à direita do Pai?
Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna? Sim, creio. Esta é a nossa fé e a fé de toda a Igreja que nos gloriamos de professar em Cristo Nosso Senhor. Amém. Vamos proceder agora ao rito da bênção das fogaças. Elas são a imagem e o sinal da nossa ação de graças, a confirmação da nossa devoção e, ao mesmo tempo, um desafio à nossa caridade. Oremos. Senhor nosso Deus, que para manifestar a grandeza do vosso amor encheis de bênção todas as coisas, nós vos pedimos, abençoai estas fogaças, pão que testemunha a fidelidade deste povo e o desejo sincero de ação de graças pelas maravilhas que realizais em seu favor. Concedei que, ao celebrar a memória do mártir São Sebastião, recebamos a abundância do vosso Espírito, para que, ao apreciar dignamente os bens da terra, busquemos os bens do céu e cresçamos na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, na memória do mártir São Sebastião, que amou a Cristo e por ele entregou a própria vida, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo com alegria: Senhor dos santos e dos mártires, ouvi-nos. Senhor dos santos e dos mártires, ouvi-nos. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, para que os teus bispos, presbíteros e diáconos anunciem com vigor o Evangelho e permaneçam serenos todas as vezes que tiverem de sofrer por Cristo. Oremos, irmãos. Senhor dos santos e dos mártires, ouvi-nos. Pelos mártires da fé, nos nossos dias, para que a sua coragem e seu testemunho de humildade convertam aqueles que os perseguem e maltratam. Oremos, irmãos. Senhor dos santos e dos mártires, ouvi-nos. Pelos cristãos do mundo inteiro, chamados para formar um só corpo, para que, unidos numa só fé e num só batismo, vivam na comunhão de uma só Igreja. Oremos, irmãos. Senhor dos santos e dos mártires, ouvi-nos. Por aqueles que veneram a Cristo nos seus corações, para que estejam prontos a socorrer e a dar as mãos aos que se encontram em maiores dificuldades, com a sua fraterna caridade. Oremos, irmãos. Senhor dos santos e dos mártires, ouvi-nos. Pelos jovens que no seu coração acolhem o convite de Jesus para o seguirem, para que Deus lhes conceda coragem e fortaleza, para se entregarem em espírito de autêntica liberdade ao serviço da Igreja e do Evangelho. Oremos, irmãos. Senhor dos santos e dos mártires, ouvi-nos. Pelas nossas comunidades, para que a celebração do mártir São Sebastião abra o nosso coração à esperança e à paz, nos alcance a graça de nos amarmos como irmãos e de imitar o testemunho da sua vida. Oremos, irmãos. Senhor dos santos e dos mártires, ouvi-nos. Senhor, vinde em auxílio do vosso povo suplicante e, por intercessão do mártir São Sebastião, concedei-lhe as graças que vos pede com fé. Por
Cristo Nosso Senhor. Amém. Estamos a escutar o cântico do ofertório pelos grupos corais da paróquia de São Nicolau da Feira, de Sanfinge e de Escapães, enquanto se prepara o altar e os dons, sendo a apresentação do pão, a apresentação do cálice, para depois termos de seguida a oração sobre as oblatas. Nesta missa de fogaceiras, um grande abraço para a comunidade da África do Sul, em Pretória, de Caracas e do Rio de Janeiro. Irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, com a vossa bênção estes dons e acendei em nós o fogo do vosso amor, que fortaleceu São Sebastião para vencer os tormentos do martírio.
Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. À imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue do glorioso mártir São Sebastião, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza e fazeis da fragilidade humana o testemunho da vossa grandeza por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, com os coros celestes, proclamamos na terra a vossa glória, cantando com alegria. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Manuel, o seu Bispo Auxiliar Roberto e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. De nós, Senhor, tende misericórdia, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos, o mártir São Sebastião, São Nicolau, nosso padroeiro, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Valemos muito para Deus e Deus tem-nos na sua mão, raiz da alegria e da confiança no caminhar da nossa vida. Com esta certeza, a Deus nosso Pai, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e tudo o que nos perturba, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Por Cristo, meu. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz do Senhor esteja convosco. É uma saudação e bênção cristã que significa mais do que a ausência de guerra, representando uma plenitude interior, a reconciliação com Deus e com os outros e um estado de tranquilidade e sossego que Jesus Cristo ressuscitado oferece aos seus seguidores, mesmo no meio de aflições, sendo um dom divino de cura e reconciliação. É a saudação de Jesus ressuscitado aos discípulos, significando a sua presença viva e transformadora no meio deles, mesmo com medos e dúvidas. É a paz com Deus. Jesus, que é a nossa paz, oferece a reconciliação com Deus, desfazendo a inquietação gerada pelo pecado, como ele mesmo afirmou:
através das suas feridas. É a plenitude interior, a paz que Jesus oferece. O termo grego airene é uma plenitude de alma, mente e espírito, um estado de completude e confiança que transcende as circunstâncias externas. A reconciliação e perdão é mandato e missão e que devemos... Felizes os convidados para o banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas em uma só palavra e serei salvo. Corpo e Santo Cristo. Chegamos ao momento da comunhão, nesta missa da festa das Fogaceiras, em que é o sacramento da Eucaristia na Igreja Católica, onde a hóstia consagrada é o corpo de Cristo, recebida como um alimento espiritual para a união com Jesus, e a Igreja sendo um momento de grande significado de fé, respeito e transformação com rituais específicos de recebimento na mão ou na boca, para evitar profanação, exige que o fiel esteja em estado de graça, como explica naturalmente algumas orientações da Igreja. O que é a hóstia da comunhão? É o corpo de Cristo, não é apenas um símbolo, mas a presença real de Jesus, corpo, alma e divindade, após a consagração pelo Bispo Dom Roberto Rosmandinho. É o alimento espiritual. Representa o sacrifício de Jesus e dá a vida eterna a quem a recebe, fortalecendo a fé e a união com Cristo e a Igreja. Estamos então a assistir ao momento da comunhão aqui na Igreja Matriz de Santa Maria da Feira, que significa que a união, a Eucaristia une os fiéis uns com os outros e Cristo, formando uma só Igreja, é também um encontro transformador que fortalece a vida cristã. Continuamos a escutar os coros das paróquias de São Nicolau da Feira, de Sanfins e de Escapães.
Na celebração de 20 de janeiro de 2026, Dom Roberto Rosmaninho Maris, na sua abordagem na homilia, sob o título em que nos falava da alegria para além das lágrimas, o Sr. Bispo defendeu que a verdadeira alegria cristã não ignora o sofrimento, mas integra-o. No mundo marcado por guerras e injustiças, a homilia valida as lágrimas, mas propõe que elas sejam atravessadas pela certeza do amor divino, rejeitando a fábula de uma vida sem dor. A argumentação apresenta-nos em 3 eixos, em 3 pilares da sua mensagem. A primeira, a dignidade incondicional, valeis muito mais. Contra a lógica utilitarista e o olhar descartável, Dom Roberto reafirmou o valor intrínseco da pessoa humana. O valor de cada indivíduo não reside no sucesso ou na riqueza, mas no amor incondicional de Deus. Uma crítica clara à exclusão social de desempregados e de migrantes. Segundo ponto, a segurança na providência estão nas mãos de Deus. A imagem da mão é central. A mão de Deus, que molda e protege, é contrastada com o punho fechado, símbolo de violência e egoísmo. O Bispo exortou a comunidade a ser a mão que não abandona, transformando a partilha da fogaça num gesto concreto de apoio aos idosos, aos doentes e aos necessitados. E por último, paz ativa, estão em paz, em sintonia com a mensagem do Papa Leão XIV para o Dia Mundial da Paz de 2026, Dom Roberto clamou por uma paz desarmada e desarmante. Este apelo dirige-se não apenas aos conflitos globais, mas à violência doméstica e comunitária, exigindo o desarmamento dos espíritos e o fim das rivalidades locais. A homilia atualizou o voto que os feirenses fizeram há séculos. A fogaça deixa de ser apenas uma oferta histórica contra a peste física para se tornar um compromisso ético contra a peste da indiferença. São Sebastião é-nos apresentado não apenas como mártir, mas como modelo de cidadania ativa, usando a sua influência para proteger os perseguidos e promover o mundo humano e fraterno.
Escutamos neste momento o cântico de ação de graças. Se participardes nos sofrimentos de Cristo, exultareis da alegria quando se manifestar a sua glória, a sua glória. A festa das fogaceiras é um testemunho vivo da resiliência, da identidade coletiva de Santa Maria da Feira, do terror medieval da peste negra à burocracia secular da República e ao isolamento da pandemia do Covid-19. A festa mutou na forma de procissão penitencial, a cortejo cívico também, de voto local, a celebração transnacional, mas manteve-se rígida na sua essência. Desde já, mais uma saudação especial às nossas comunidades portuguesas que estão espalhadas um pouco por todo o mundo, mas particularmente a de Pretória, na África do Sul, a de Caracas, na Venezuela, que vive tempos de incerteza, e também da comunidade feirense no Rio de Janeiro. A fogaça não é apenas um pão doce, é um veículo de memória. Ao comermos a fogaça, os santamarianos ingerem a sua história. Ao carregar o castelo de massa feita à cabeça, as meninas fogaceiras sustentam literalmente a identidade da sua terra, seja através da lenta histórica de que falamos, que ao percorrer as ruas da cidade, vê na festa um eco em que fazem sentir a sua alma e que naturalmente temos uma visão antropológica também do saudoso historiador Antero Monteiro sobre a dialética da memória. A conclusão impõe-se: enquanto houver fogaça e meninas, o voto cumpre se a comunidade permanece imune à peste do esquecimento. Oremos. A comunhão nos santos mistérios nos dê, Senhor, a fortaleza da alma que tornou o vosso mártir São Sebastião fiel no vosso serviço e vitorioso no martírio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos, a nossa celebração está a chegar ao fim. A graça desta Eucaristia nos fortaleça e nos acompanhe ao longo de todo este ano, para sermos verdadeiros cristãos nos lugares onde se decide a vida, para que o mundo seja melhor na paz, na concórdia, na responsabilidade e na esperança. Como é habitual, agradecemos o empenhamento da Câmara Municipal e dos seus funcionários, o serviço e dedicação dos que cuidam e prepararam a Igreja para esta festa, a disponibilidade dos membros dos coros da Igreja Matriz e dos que vieram de Sanfins e de Escapães,
A sua participação tornou mais festiva esta celebração. Dirijo ainda uma palavra de louvor e de agradecimento a estas meninas fogaceiras, pelo seu encanto, pelo seu íntimo desejo de participarem assim da nossa festa. Aos acólitos que colaboraram com o seu serviço para que nada faltasse. Agradeço e louvo a presença dos diáconos, dos padres, do Sr. Vigário-Geral, que dão vida a toda a ação pastoral da Igreja. Renovo o agradecimento ao Sr. Dom Roberto pela disponibilidade para estar conosco, presidindo a esta celebração. E como é também habitual, o Sr. Presidente da Câmara vai presentear o Sr. Bispo, como é tradição, com as flores e a fogaça. A terminar, antes de invocar a bênção do Senhor, a minha alegria por mais um ano aqui me encontrar nas festas de São Sebastião. Estas meninas são a esperança do presente e do futuro, olhando uma vida alegre que tão bem o desejam, na certeza que tão bem as dificuldades existem no caminhar de todos nós. Mas apesar e no meio das dificuldades há uma alegria que tem o rosto, que é Jesus em nós. Essa alegria que São Sebastião descobriu, caminhou com ele e deu vida por ele. Por isso que nas tristezas ou dificuldades possamos sempre levantar o olhar com São Sebastião para Jesus. Fazemos memória de quem sofre, até do acidente aqui na vizinha Espanha, daqueles 40 que morreram. É longe, mas perto no nosso coração, rezando por eles, pelos familiares, pelas suas famílias. Que sintamos então esta alegria, temos muito valor para Deus, que nos tem na mão, também tenhamos muito valor uns para os outros. Este bonito gesto de Santa Maria da Feira da Fogaça, oferecer a Deus por São Sebastião, oferecer à família, aos familiares, aos amigos e aos necessitados, é um pequenino gesto com a grandeza da vida, de quem é grato ao Senhor, de quem é grato e reconhecido também diante dos outros. Que este gesto vivenciador da existência aqui em Santa Maria da Feira, da sua identidade, cresça sempre no caminhar de geração para geração. Obrigado ao Sr. Paulo Lutério, com a paróquia, com o vigário a toda a vigaria, sacerdotes e diáconos, o Sr. Vigário-Geral, no Sr. Presidente da Câmara, na Câmara, a todas as entidades que tornam possível também esta realidade, com as forças de segurança, militares, culturais, cívicas, todas as realidades, não as conheço todas que estão aqui, pelo menos de referência de nome, e por isso assim no geral, esta minha sincera gratidão por aquilo que fazem em torno destas festas também aqui em honra de São Sebastião. Votos de um bom almoço para todos e de continuação também de um bom feriado festivo na celebração das festas em honra de São Sebastião. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Hinos de Glória é um cântico de louvor católico que celebra a vitória de Cristo, a Eucaristia como fonte de vida e a esperança no mundo de paz, sendo frequentemente usado nas celebrações, particularmente na missa das fogaceiras, com versos que reforçam a presença de Jesus como Rei, o convite à alegria e à unidade em seu nome como parte da liturgia cristã. Hinos de glória, cantemos ao Senhor, cantemos vitória, aleluia. Esta estrofe estabelece o tom de exaltação e triunfo, proclamando a grandeza de Deus e a vitória de Cristo, convidando todos à adoração. Este refrão também serve para a memorização, a união da Assembleia e reforço da Assembleia Central do louvor e celebração, como em cânticos litúrgicos em que também enaltece a figura de Cristo, que é o nosso Rei, e que pela Eucaristia Cristo é o nosso pão, a vida, a alegria e a nossa salvação, e com Cristo queremos um mundo melhor, onde reina a graça, a paz e o amor. Expressa o desejo de um mundo transformado pela presença de Cristo, vivendo os valores do Evangelho, onde graças à paz e o amor prevaleçam sobre o mal. Foi com esta interpretação de hinos de glória pelos coros das paróquias de São Nicolau da Feira, de Escapães e de Sanfins que terminamos esta transmissão de missa solene em honra do mártir São Sebastião na Rádio Clube da Feira 104.7, através da internet, das redes sociais, particularmente do Facebook. Deixo uma saudação especial a todos os feirenses espalhados por todo o mundo e que nos acompanharam nesta celebração presidida pelo Bispo do Porto, Dom Roberto Rusmaninho, neste ano de 2026. Foi um prazer estar convosco na companhia de Aldino Silva, de Paulo Sérgio, e que obviamente para mim foi de novo um prazer
transmitir este momento alto da festa, embora existam outros grandes momentos, como à tarde teremos a procissão que marca o cumprimento do voto com a inclusão da imagem do mártir São Sebastião, também das meninas fogaceiras, das autoridades civis, religiosas, militares, das corporações de bombeiros e, obviamente, do voto, das fogaças do voto, as 3 fogaças grandes, a miniatura do castelo e ainda o tabuleiro das 11 velas que acompanha a Nossa Senhora, que está na guarda da capela do castelo aqui em Santa Maria da Feira. Um grande abraço e até breve, e a continuação de um bom feriado na companhia da RCF. Então passaríamos a emissão para o estúdio na 5 de outubro para o companheiro Paulo Sérgio para retomar a emissão da Rádio Clube da Feira em 104.7 e através da internet, do site da rádio e da página do Facebook da RCF. Um grande abraço e até breve. Despedem-se então de novo Aldino Silva, Roberto Carlos Reis e Paulo Sérgio.